Então, nesse vídeo eu estava querendo falar sobre esse cara aí que tá aparecendo na tela, que é o tal do Ea Nasser, né? Na verdade não é não, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, mais pra frente no vídeo. Mas recentemente tem circulado, né, vários memes em que essa figura aí aparece, esse cara com olhos esbugalhados, né, uma barba longa, as mãos juntas, e associado a esse nome, Ea Nasser, que supostamente foi, e nós vamos ver que isso é verdade, o primeiro pilantra, né, o primeiro trambiqueiro conhecido na história da humanidade, né? Documentalmente, historicamente, arqueologicamente falando. Mas a história é bem complexa, né? E eu queria mostrar aqui nesse vídeo de onde que vem isso, porque eu fiz um vídeo recentemente sobre o submundo, a ideia de submundo pós-vida na Mesopotâmia antiga, e coloquei ele na capa, né? E aí muita gente pediu para falar especificamente sobre essa figura e a história histórica mesmo por trás desse meme mesopotâmico, né? Então eu decidi fazer esse vídeo aqui. E aí, para começar, né? Qual que é a história, então, associada geralmente a essa figura? Ah, antes que eu me esqueça, né? Esse vídeo é patrocinado pela Insider, né? Que é a Tech T-shirt, a camiseta que não desbota, não precisa passar, enfim, super confortável. Então, eu sempre recomendo a camiseta que de verdade, que eu uso o tempo inteiro mesmo, de fato, na rua, em casa, porque é realmente muito boa. E eu vou deixar um desconto, né, um cupom de desconto de 12%, que é o Estranha 12, para vocês usarem, caso se interessem aí por fazer uma compra, no site, né, no link que eu vou deixar também na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? Então depois do vídeo não se esqueça de dar uma passadinha lá na Insider também para dar uma olhada e se vocês interessar, use o cupom aí estranha12, beleza? Mas voltando ao tema do vídeo aqui, basicamente a história do Ea Nasser que motivou o meme é o fato dele ter passado a perna em alguns compradores de cobre. Ele vendia cobre, entre outros produtos também, mas ele vendia cobre na antiga Mesopotâmia e tem várias queixas de clientes falando que não receberam cobre ou então que receberam um cobre de péssima qualidade, diferente do cobre que tinha sido combinado, né? Inclusive tem essa matéria da Forbes, da revista Forbes de 2018, que eu acho que ajudou, né, a popularizar essa história, e ela chama o Enasser de o pior homem de negócio do século XVIII antes de Cristo. Né? Então, de fato, é uma história que remonta ao século XVIII, 1700 e uns quebrados antes de Cristo, e vem dessa tabuinha aqui, desse documento arqueológico, que é a reclamação de um cliente do Ea Nasser. Né? Atualmente isso está no Museu Britânico, em Londres, mas foi encontrado ali na Mesopotâmia, mais especificamente no sudeste da Mesopotâmia, onde o Ea Nasser atuava, né? Vendia ali os seus produtos. E isso aqui é um texto em acádio, né, na língua acádia, escrito em escrita cuneiforme, como vários outros documentos que a gente tem da região, só que ele não é tão solene quanto os outros que a gente costuma encontrar, né? Às vezes a gente tem uma tabuinha sobre a epopeia de Gilgamesh, né, o épico desse grande rei e herói Gilgamesh, ou então as tabuinhas do Enuma Elish, que é a história de criação babilônica, né, esses textos repletos de deuses e de grandes feitos. Não, nesse caso aqui a gente está diante de um documento totalmente trivial, né, que é um cliente do Ea Nasser, como eu disse, né, chamado Nani, em que ele diz aí nessa tabuinha que o Ea Nasser falou que estava viajando para uma região chamada Dilmun, ali na Arábia Oriental, e nessa região ele voltaria com cobre para vender ali na cidade de Ur, onde estava ali o Nani, né? Ur, de novo, ali na região da antiga Suméria, ali, sudeste da Mesopotâmia. E aí o Eanasser promete, então, cobre de grande qualidade da região ali de Dilmun, só que quando ele volta, o Nani, que é o cliente, manda um mensageiro, um servo, buscar esse cobre, e quando o servo volta não só com um cobre de péssima qualidade, muito diferente do que tinha sido combinado, mas ele também diz que ele foi muito maltratado pelo Eanasser, né? E aí o Nani escreve esse texto, né, esse textão frente e verso na tabuinha, inclusive essa aqui é a tabuinha transcrita, né? Então aqui a gente tem a frente e o verso daquela tabuinha de argila que eu estava mostrando. Então ele escreve esse textão frente e verso e registra essa queixa, né? Inclusive ameaçando o Eanasser, dizendo assim, né, que, deixa eu pegar o texto aqui, que o Eanasser falou assim com o servo do Nani o seguinte: se você quiser, pegue o cobre, se não quiser, vá embora, né? Provavelmente depois que o servo constatou a péssima qualidade do material. Então ele foi maltratado, e aí o Nani sentiu aqueles maus tratos como se fosse dirigido para ele mesmo, né?
E aí ele escreve, né? Quem sou eu para você me tratar dessa forma, me tratando com tanto desprezo? E isso entre homens de respeito que somos. Né? E ele fala que escreveu para o Eanassi várias vezes para receber o dinheiro de volta, mas foi ignorado. Todas as vezes os mensageiros voltaram com as mãos vazias. E aí ele diz, né, quem há entre os comerciantes de Dilmun que agiu contra mim dessa forma, né? Só você que está agindo dessa forma comigo. E ele ainda diz, você aprenderá que aqui em Ur, na cidade de Ur, eu não aceitarei de você cobre que não seja bom. Em minha casa, né, na minha região, eu escolherei e pegarei os lingotes, né? Lingotes são essas barrinhas de metal fundido, um por um. Já que você me tratou com desprezo, exercerei contra você o meu direito de selecionar o cobre. Então, é principalmente desse documento, né, dessa queixa aí de um cliente, dessa reclamação de 1700 anos antes de Cristo, que surgem esses memes, mas mais ainda, né? Esse não é o único registro que a gente tem de alguém insatisfeito com o Eanassi, né? Porque você poderia dizer assim, é só por causa desse evento pontual, as pessoas dizem que é o pior negociante, né, o pior homem de negócios do século XVIII a.C., ou então que é o primeiro pilantra da história, o primeiro trambiqueiro da história. Não, mas é porque tem vários outros documentos também que trazem questionamentos, né, à índole do Eanasser. Então, por exemplo, foi encontrada, né, uma casa. Inclusive, rapidinho aqui, né? Um mapa só para situar melhor a coisa. Aqui a região da Mesopotâmia, né? Entre os rios Tigres e Eufrates. E aqui a cidade de Ur, né? Como eu disse, no sudeste da Mesopotâmia. E a região de Dilmun é aqui, né? Na Península Arábica, né? Na parte leste. Isso aqui tudo é a Península Arábica, né? E aqui na parte leste você tem a região de Dilmun, né? Então o Eanasser descia aqui por essa costa e obtinha materiais diversos, inclusive cobre, para vender e voltava aqui para a região de Ur, na Suméria, para fazer essas vendas. Né? E aí, beleza. Então, nessa região da Babilônica, foi encontrada uma casa e nessa casa foram encontradas várias, né, talvez seja a própria casa do Eanasser, não dá para ter muita certeza, mas foi encontrada muita documentação que tinha o nome dele lá. Se eu não me engano, mais de 10, acho que 12 mais ou menos, tabuinhas de pessoas diferentes, né, correspondências daquele mesmo tipo que eu mostrei agora há pouco, do Nani, e algumas delas eram reclamações. Então, por exemplo, tem algumas tabuinhas escritas por pessoas que vêm da parte de um tal de Niganana. Então, por exemplo, tem uma delas que a pessoa que escreve, que é um representante desse Niganana, chamado Apa, ele diz o seguinte: o meu cobre dê a Niganana, bom cobre para que o meu coração não se perturbe. E aí outra carta enviada também da parte de um representante do Niganana diz o seguinte: que Shamash, né, o Deus Sol, abençoe sua vida. Dê bom cobre devidamente selado a Niganana. Você me fez emitir 10 ciclos de prata. Para que o seu coração não se perturbe, dê bom cobre a ele. Você sabe quão cansado eu estou disso tudo? Então, essa insistência, né, da cobrança, porque o Yanassi ficava enrolando a turma, né? E tem outro texto interessante também que parece ter sido escrito até por um parceiro comercial do Yanassi, chamado Ilsu Elatsu. Essa carta consiste basicamente numa recomendação que esse cara faz para o Yanassi de não passar a perna em uma figura que é o tal do Idin Sin. Então o texto diz o seguinte: em relação ao cobre de Idin Sin, exija virá até você. Então, um representante desse grande, poderoso Idin Sin, alguém muito rico, né, envia esse representante para buscar o cobre e ele diz: mostre-lhe 15 lingotes para que ele possa selecionar 6 bons lingotes e dê esses a ele. Haja de maneira que Idin Sin não fique zangado. Então, o texto soa, né, e essa é a interpretação de arqueólogos e historiadores que têm trabalhado sobre esse material, ele parece ser uma orientação para o Yanasir agir de forma limpa. Né? Então, pegue 15 lingotes e permita que ele selecione os melhores e, de fato, entregue esse a eles. Né? Então, os lingotes que ele selecionar, envie essa remessa, né? Não faça nada aí selecionou 6 aqui dos bons, mas na hora de mandar você manda dos piores, né? E aí ele diz, age de maneira que ele em si não fique zangado. Então é como se ele conhecesse, né, o procedimento padrão ali do Yanasir, não muito recomendável, e aí por isso ele alerta o Yanasir para que ele não faça isso, porque esse Idin Sin talvez fosse uma figura muito poderosa e poderia gerar algum tipo de represália que prejudicasse não só o Yanasir, mas toda a corporação
de mercadores, do qual o Eanasir fazia parte, né? A gente sabe que ele fazia parte de uma corporação, né, de uma guilda de mercadores, então talvez se ele passasse a perna nesse cara, poderia sobrar para todo mundo, né? É basicamente essa história que a gente obtém a partir desses documentos. E aí duas coisas interessantes também, né? Uma coisa relacionada ao nome do Eanasir e outra coisa relacionada à aparência dele, né? Porque eu disse lá no início do vídeo que essa figura que aparece não é exatamente o Eanasir. Já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas sobre o nome do Eanasir, tem uma coisa que é interessante, que é que esse nome, literalmente, ele significa protegido por Ea. Né? Ea é uma divindade ali do panteão mesopotâmico, uma das principais, e ele é um deus conhecido como deus da sabedoria, e é um deus trickster, né? É um deus malandro, que é uma coisa frequente, né, na história das religiões, que é esse deus sempre cheio de recursos, de estratégias, que consegue vencer qualquer um no argumento, na lábia, ou então numa estratégia mesmo, como o Loki, né, na mitologia nórdica, por exemplo, é uma figura famosa nesse sentido também. Mas o Ea, então, ele é esse deus astuto. E isso casa muito bem com a história do Ian Nasser, né? Ah, só para contar uma história para exemplificar essa sagacidade malandra, né, do deus Ea. Tem uma história que é muito famosa na Mesopotâmia, que é a história do dilúvio, que é quando os deuses decidiram acabar com a humanidade sobre a Terra e eles enviaram um dilúvio. Só que o Ea, que fez parte da criação, né, ele é um dos articuladores da criação da humanidade nessa história, ele quer preservar a humanidade. Ele não quer que ela seja destruída pelos outros deuses, como o deus Enlil, né, que é quem comanda esse dilúvio. Então, só que ele tinha prometido para os outros deuses que ele não avisaria ninguém do dilúvio, que ele não contaria para nenhum ser humano sobre o dilúvio, não daria esse alerta, né, para que eles conseguissem se safar. Só que ele quer fazer isso. Então, o que ele faz? Ele desce até a terra e fala para uma parede perto de um cara, ele quer informar um cara, né? O Atrahasis, que é o grande sábio, ele quer informar para esse cara que vai ter o dilúvio, para ele se preparar e se safar numa grande embarcação, né? Colocando várias coisas, várias formas de vida dentro dessa embarcação. Só que ele não pode falar para ele, porque ele prometeu para os deuses. Então o que ele faz? Ele fala para a parede do lado do cara, e o cara escuta, logicamente, né? Então, assim, dessa forma ele consegue não violar ali a promessa que ele tinha feito para os deuses, mas ele consegue fazer com que a mensagem seja conhecida por esse herói, né, do dilúvio mesopotâmico, que é o Atrahasis, né, ou Utnapishtim, lá na história do Gilgamesh. Né? Inclusive tem vídeo sobre a epopeia do Gilgamesh aqui, e tem vídeo sobre as várias histórias de dilúvio também, caso vocês tenham curiosidade. Mas voltando ao Ea Nasser, né? Então o Ea Nasser é um trambiqueiro, um malandro, protegido pelo deus mais adequado para fazer isso. A questão é que, pela biografia do Enasser, parece que ele não foi tão protegido assim pelo Ea, não. Porque, pela documentação que a gente tem, parece que o Enasser começou a sua carreira de forma muito promissora. Ele era um mercador que se comunicava diretamente com o Palácio de Ur, né, na cidade de Ur, que eu disse lá, do sudeste da Mesopotâmia. Então ele era um vendedor de alto calibre, né, alto reconhecimento. Só que vai passando o tempo e a gente vê ele em situações cada vez menos lucrativas. Então, ele, por exemplo, ele para de vender, parece que parou, né? Pela documentação que a gente tem, na fase final da vida dele, ele já não estava negociando metais. Ele estava negociando pequenas propriedades e estava negociando roupas usadas. Então, assim, era um mercado muito menos lucrativo do que o mercado de metais, né? Então, parece que a sua confiança, né, na praça tinha realmente se perdido completamente por causa dos trambiques dele, e ele acabou tendo que indo para um mercado mais discreto, né, e que envolvia pessoas menos poderosas também, e consequentemente menos lucrativo. E finalmente, né, sobre a aparência do Yanasser, né, finalmente, que eu anunciei lá no início do vídeo que eu ia falar sobre isso, quem que é então essa figura que muita gente associa ao vendedor de cobre mesopotâmico, né? Primeiro, certamente não é ele. Por quê? Porque essa figura, e a gente encontra essa figura hoje, né? Isso é uma estatueta, não é muito grande, né? E ela tem as características muito marcantes, que são os olhos muito grandes e as mãos juntas. Essas são características que distinguem um certo tipo de artefato que são os adoradores, né? São estatuetas de adoradores. Elas representam uma pessoa e aí essa estatueta é colocada no templo de um deus para ficar próximo ao deus, adorando aquele deus. É como se ela fosse uma representação fixa
de um devoto. Né? Então é como se eu fizesse uma estátua minha para colocar do lado de uma estátua de Nossa Senhora numa paróquia. Né? E aí dessa forma é como se isso representasse e tivesse algum tipo de efeito também na economia cultica, né, religiosa, é, 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 de que eu estou sempre ali fazendo a minha adoração àquele Deus. Né? Então, isso é uma coisa que era muito comum nessa região, entre quem tinha recurso, claro, para fazer um objeto desse tipo. E essa estatueta que é associada ao Eanassi é uma estátua desse tipo. Então, não tem nada a ver com comércio, não é uma estátua assim colocada em praça pública, não é um retrato, não. É um objeto cultico, né, que era colocado em templos. Mas não poderia ser o Eanasir, por exemplo, sendo um devoto do deus Ea, nesse caso? Não, não pode ser, por causa da data dessa estátua. Essa estátua ela data entre 2900 e 2600 a.C. Então ela é anterior aí, pelo menos, cerca de 1000 anos, né? Anterior a essa história toda da venda de cobre do Eanasir, né? Dos trambiques dele ali no século XVIII, antes de Cristo. Então, não é o Eanasir, e a gente não sabe quem é. É simplesmente um adorador de algum deus, que a gente também não tem muita certeza quem é. Talvez o Enlil é um palpite, mas assim, não tem muita. Não dá para saber com total certeza. É uma estátua que está hoje no Metropolitan Museum, em Nova York. Inclusive, vocês podem entrar no site, vocês vão ver lá essa estatueta descrita, né, como um standing male worshipper, né, um adorador masculino em pé, em posição vertical, né, em vez de estar sentado, por exemplo, que é uma característica também que aparece em algumas estatuetas. E aí ele dá uma descrição breve aqui, fala talvez tenha sido dedicado ao deus Abu, né? Ele cita também Enlil aqui no texto como um dos mais importantes da Mesopotâmia no período em que foi encontrada a estatueta, e também diz, né, que originalmente ela estava na praça do templo em Tel Asmar. Né? Se eu não me engano, isso é em Eshnuna, não lembro agora exatamente, mas qual que é o nome antigo dessa região, né, que está aí como Tel Asmar. Mas então, assim, não é o Eanasir, né? A gente não tem uma imagem desse mercador, como esperado que a gente não tivesse, né? Pouca gente deixou registro em termos de aparência dos tempos da Mesopotâmia, só quem realmente tinha muito recurso para fazer isso, e mesmo assim, essa arte também não significa que fosse totalmente figurativa, representativa de como a pessoa era de verdade, né? Até esses olhos exagerados, não se tem nenhum texto antigo mesopotâmico explicando o porquê desses olhos nessas estátuas, mas a especulação aí é de que, isso sempre aparece em contexto religioso, né? É talvez um símbolo da contemplação, ou a ideia de que por meio dos olhos, não sei, tem essa ideia o olho como a janela da alma, né? A gente tem uma relação especial com os olhos, então os olhos vidrados ali poderiam ser, não sei, enfim, né? Algum tipo de acesso, um portão de acesso à, à presença do Deus, né? A glória do Deus inundando a figura ali por meio dos olhos, né? Enfim, especulações que a gente tem a partir do que a gente conhece de história cultural mesopotâmica e de arte mesopotâmica. Mas não há nada certo, mas é uma característica interessante que aparece em muitos outros artefatos arqueológicos dessa região também. Mas é isso, né? Esse é um vídeo só improvisado aqui para falar sobre esse Yanasser que eu coloquei na capa do vídeo. Tá muito em alta aí nos memes, né? Shitposts mesopotâmicos, que é uma coisa para mim assim curiosíssima, né? Do nada aparece conteúdo que eu acho que é um vídeo sobre Mesopotâmia sério, aí eu clico e é uma loucura total, né? Mas enfim, vocês pediram e tá aí o vídeo sobre o Yanasser. E aí eu vou deixar também uns links na descrição do vídeo para vocês acessarem esses textos, né, esses mapas aí que eu mostrei, e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!